Bem-vindos, doutores e doutoras, estudantes de direito ou não. Eu estava meio em dúvida sobre o que eu poderia falar, mas aconteceu um fato estranho comigo, então eu resolvi falar sobre isso hoje. Eu tive duas pessoas que me procuraram referente à lei do inquilinato, né? É, referente a locações, né? Locação de imóvel residencial. O que acontece? O primeiro caso é uma locação por imobiliária, né? Foi combinado um valor X de aluguel, um valor Y de, de seguro contra incêndio, né? E tem uma relação contratual entre a imobiliária, o locatário e o locador, né? O segundo caso também é uma situação de aluguel, mas sem imobiliária intermediando, né? É a questão de se ela poderia descontar o valor de calção antes de terminar um ano, né? O ano do contrato, né? Do contrato que foi estipulado. O que acontece? No primeiro caso, a imobiliária começou a cobrar normal o valor do aluguel e depois de terminar de cobrar, depois de uns 4, 5 meses, ela viu que ela tinha cobrado o valor do seguro contra incêndio um valor muito baixo, né? Não o valor que seria o do seguro contra incêndio também. E começou a cobrar um valor exorbitante do locatário, né? Inclusive fazendo pressão em cima do locador, que se o locatário não pagasse esse valor, o locador teria que pedir a casa, né? Então vamos estudar esse primeiro caso primeiro da imobiliária. Quando nós estamos falando da imobiliária, nós estamos falando de uma relação jurídica uh, com, com, três, com três pessoas, né? Tem, aí nós vamos chegar a estipular aqui, ó, à esquerda nós vamos colocar aqui o locador, o dono do imóvel, certo? A contrassenso à direita nós vamos colocar aqui o locatário, aquela pessoa que locou o imóvel. E aqui esses dois rapazes aqui, esse casal aqui vestido com terno, gravata, tudo mais, vamos imaginar que seja imobiliária. E aqui embaixo o bem da vida. O que é o bem da vida? O imóvel que está sendo locado, certo? O que acontece? Para ter a relação jurídica, eu preciso de no mínimo duas pessoas, o locador e o locatário, né? Tanto o locador quanto o locatário, eles estão sendo regulados pela lei do inquilinato, né? A lei da locação de imóveis, que seria a lei 8245 de 91. Tudo bem? Só que o que acontece? Eu vou ver esse caso aí em cima da lei 8245 de 91, que é a lei de locações, ou da lei 8078, que é a lei do direito do consumidor. Nós temos uma coisa que é o princípio da especialidade, né? A lei geral, ela é derrogada, ou aonde uma lei especial trabalha, ela não é válida. Então, o Código Civil, certa parte do Código Civil pode não ser válido para esse caso. Mas o que acontece? Eu tenho um locador de um lado e tenho um locatário do outro. Tudo bem? Então, eu tendo esses dois aqui, eu tenho uma relação jurídica pela Lei 8245 de 91. Mas eu tenho uma imobiliária intermediando esse negócio no meio. Essa imobiliária,
a meu ver, né, ela não vai ser regulada pela Lei 8245 de 91, e sim pela Lei 8078, né, que é o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Vamos ler ali o artigo 3º ali. Fornecedor é toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Aí nós vamos além. Como nós não estamos falando em produto, nós vamos para o parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? Que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista. Entenderam meu ponto de ver? Porque é o seguinte, assim, entre o locatário e o locador, tem uma intermediadora. A função dela é intermediar esses serviços. Ok? Então, se eu precisar, de qualquer forma, processar o locador, eu vou ter que processar, colocar como litisconsórcio passivo a imobiliária. Se eu precisar processar a imobiliária, o locador ele não precisa estar no litisconsórcio passivo. Né? Então, esse problema é quem? Quem é que errou aí? Quem é que está cobrando a mais aí? É a imobiliária, porque o locador não está cobrando a mais. Aí nós vamos lá. Se isso aí é um negócio indevido, é uma cobrança indevida, ela está regulada pelo artigo 42, parágrafo único. Vamos ver o que diz o artigo 42, parágrafo único aqui. O artigo 42, parágrafo único, ele vai dizer: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, por valor igual ao dobro do que pagou em excessos, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável na cobrança indevida. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar aqui. Se o consumidor ele tem direito ao indébito em dobro, quando ele pagou, o que aconteceu? Nessa questão aí da dívida, que eles queriam cobrar mais aí, da dívida não, do valor que eles queriam cobrar mais aí, o locatário até o momento ele não pagou a mais. Ele está pagando o que foi estipulado contratualmente. Mas do locador foi descontado do aluguel. Então, neste caso, o locador ele tem direito contra a imobiliária em cima do artigo 42, parágrafo único. Vamos dizer que o locador tem um aluguel de R$ 1.100, 1.100 e poucos reais, e ele recebeu 400. Aí eu tenho R$ 700 de delay aqui, certo? Então, quando ele recebeu R$ 700 a mais, equivale a dizer que a imobiliária cobrou R$ 700 dele, porque ela não repassou esse valor, entendeu? Então, por ela não ter repassado esse valor, se ele for a juízo, ele tem direito a receber da imobiliária R$ 1.400. É isso que vai dizer para nós o parágrafo único do artigo 42. Não obstante, o que acontece? Esse contrato que eles têm, ele é um pacto entre partes, certo? Ele é um contrato entre partes. E o que me diz esse contrato aí? O que me diz a lei referente a um contrato entre partes?
eu tenho que verificar lá o artigo 104 do Código Civil. Né? Por que o 104 do Código Civil? Eu tenho que verificar os requisitos desse contrato, ver se ele é válido. Né? O artigo 104 do Código Civil, ele vai dizer para mim se ele é válido ou não. Aí o que eu vou verificar? É agente capaz? É agente capaz. São pessoas. Todos os três são agentes capazes. Isso eu vou verificar lá no artigo 2º, 3º do Código Civil, quem são os agentes capazes. Né? Nesse caso, assim, para facilitar, são maiores de 18 anos, não são ébrios, não tem nenhum impeditivo da capacidade deles, então eles são agente capaz. Objeto é lícito. É uma casa, é um objeto lícito. Né? Até vamos buscar aqui o 104 aqui para verificar aqui. Né? Então, assim, objeto é lícito, possível, determinado ou determináveis? Sim, é uma casa, é um objeto lícito, é possível, ele tem possibilidade de ser locado, é determinado, é uma casa, né? Aí entra no próximo, o terceiro item ali. Tem forma prescrita ou não prevista em lei? Tem a Lei 8245 de 91, que ela vai dispor sobre a locação de imóveis residenciais e não residenciais urbanos. Então, passei pelo artigo 104. Eu passando pelo artigo 104, então eu vou lá para a questão seguinte. Se tem um contrato, foi feito por agente capaz, objeto lícito, e tem uma forma prescrita ou não defesa em lei, eu posso gerar o contrato. Então foi gerado o contrato. Existe uma máxima no direito que ele diz que é a máxima do pacta sunt servanda. O que diz essa máxima? O que diz essa máxima? Que o contrato ele faz lei entre as partes. Como assim, Fabiano? Quer dizer que o Código Civil ou ele não tem validade, ele não vai fazer lei entre as partes? Vai, mas tem partes do Código Civil que ele vai estipular. Isso aqui, ele é assim. Mas, se não for previsto diferente no contrato, que na verdade ele diria assim, vamos citar o fórum de eleição. O fórum de eleição, que seria o fórum da região do imóvel, esse é o geral, ele vai dizer o seguinte assim, o fórum de eleição é Porto Alegre, salvo estiver estipulado diferente do contrato. Ok? Então, se eu tenho aqui o contrato, ele foi estipulado o valor X de seguro de incêndio, o locatário ele não tem como aferir esse valor. Tampouco o locador. Eles não têm como aferir esse valor. Esse valor é um contrato da imobiliária com a seguradizadora. Tudo bem? Então, tendo isso aí, o erro foi de quem? Foi do locatário? Não, o locatário chegou, foi passado para ele o valor, ele concordou, fechou o contrato. Foi do locador? Não, o locador chegou, foi passado para ele o valor que ele ia receber, chegou e fechou o contrato. Então o erro foi da imobiliária. Então, depois de pactuado esse contrato, esse tríplice contrato, vamos dizer assim, né? Depois de pactuado esse contrato, qualquer divergência entre o pactuado e a realidade, quem tem que arcar com prejuízo não é o locador, não é o locatário, e sim o prestador de serviço. Tudo bem? Tá, Fabiano, mas a questão é o seguinte, ele tem direito de reajustar o valor.
Ele tem um direito. Se for convencionado entre as partes, convencionado entre as partes, todo mundo aceitar que seja modificado o valor, beleza. Mas o que acontece? O contrato, ele nada mais é do que uma manifestação bilateral de vontades. Por ele ser uma manifestação bilateral de vontades, um só, ele não pode modificar o contrato. Um agente só desse contrato, ele não pode modificar o contrato. Nem para um lado, nem para o outro. Então, o que acontece? Essa imobiliária que está fazendo isso, ela está cometendo um ato ilícito. Em ela cometer o ato ilícito, que está lá no artigo 186 e 187 do Código Civil, ela está gerando lá a possibilidade de indenizar do artigo 927 do Código Civil também. O que vai dizer o artigo 186? Que é para nós entender bem o caso aí. 186 ele está dizendo assim, aquele que por ação ou omissão voluntárias negligencia ou imprudencia ou vamos ler mais fácil, né? Aquele por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A contrassenso, no artigo 187, ele vai dizer que também comete o ato ilícito o titular de um direito lícito que, ao exercer, excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico, social, boa-fé ou bons costumes. Vamos lá. O que vai me configurar a relação de consumo? É entre o locatário e o locador? Não. É entre o locador e a imobiliária. É entre o locatário e a imobiliária. Porque a imobiliária nada mais é do que um facilitador. Né? É um facilitador para o dono do imóvel e é um facilitador para a pessoa que locou, para o locatário. Tudo bem? Ela entra como mediadora nisso aí. E esse serviço de mediação, ele está considerado lá no Código de Defesa do Consumidor. Porque ele diz o seguinte assim, exceto os vínculos que vierem de questões advocatícias. Tudo bem? Sabendo disso aí, o que vai dizer? Eu tenho na Constituição, nas ADCT, e tenho no Código de Defesa do Consumidor dizendo que o consumidor ele é vulnerável para o fornecedor. Vamos para uma situação prática? Vamos lá. A imobiliária ela chega e muda unilateralmente esse valor. Quando ela vai passar para a pessoa que está alocando, ela chega e manda um boleto para ela. Ela vai mandar uma fatura, ela vai emitir uma nota. Essa pessoa que estiver alocando, ela não tem como pagar valor abaixo do que o valor da fatura do boleto. Qual é a única solução? É a ação de consignação de pagamento de aluguel. Mas como é que eu vou saber o valor dessa ação? O valor dessa ação, ele está prescrito na lei do inquilinato, que é a lei 8245 de 91, que é o valor de 12 aluguéis. Se o valor de 12 aluguéis não excederem a 20 salários mínimos, diz para mim a lei 9.099 de 91, se eu não me engano é 91, né? Diz a lei 9.099 que essa ação ela pode ser postulada no Juizado Especial Civil. E mais,
ela não precisa de advogado até 20 salários mínimos. Entre 20 e 40, ela pode ser postulada no... Entre 20 mil e 40 mil, ela deve ser postulada também de juizado especial civil, mas aí precisa de um advogado. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem ius postulandi entre 20 e 40 salários mínimos, e a gente precisa de um advogado acima de 20 e 40. Então, perdão, deixa eu retificar o que eu falei. Até 20 salários mínimos, qualquer pessoa é ius postulante. Tem o ius postulante. Ela tem o direito de postular. De 20 a 40 salários mínimos, ela precisa de um advogado. Não obstante, o que vai dizer para nós o Código de Defesa do Consumidor? Que, que a pessoa que chegou e apresentou um serviço, apresentou lá um orçamento para mim, porque antes de locar, o que faz a imobiliária? Ela vai apresentar um orçamento. O aluguel é tanto. Se eu aceitei, ela é obrigada a cumprir o que ela me ofereceu. Obrigada, por lei. Tá na lei do consumidor. Vamos dar uma olhada na lei do consumidor. Da oferta. Toda informação obriga o fornecedor que fizer veicular e dela se utilizar a íntegra do contrato que vier a ser celebrado. A íntegra. Quando eu digo a íntegra, eu não estou dizendo metade, eu não estou dizendo uma parte, eu não estou dizendo que o valor do aluguel pode mudar. Isso está no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Tudo bem? Aí nós vamos lá para o 35. O que vai dizer o 35? Se o fornecedor de produtos ou serviços se recusar o cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente, a sua livre escolha, a escolha do consumidor, da pessoa que está contratando serviço, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente e rescindir o contrato, com direito à quantia devolvida que foi antecipada. Mas não é o caso de uma pessoa que está locando o imóvel. Normalmente uma pessoa que está locando o imóvel passa por essa situação, ela não tem outro imóvel à vista. E muitas vezes ela gosta do imóvel que ela está. Aí eu falei do pacta sunt servanda, que o contrato da lei faz lei entre as partes. Mas se não tivesse em contrato isso aí, se isso aí não tivesse sido feito um contrato assinado, como é que eu poderia me valer disso aí? Ok? Então, o que acontece? Se não tivesse um contrato assinado, o fato deles estarem cobrando o aluguel sempre o mesmo valor, até onde estava, né? O que acontece? Ele vai gerar um outro instituto do direito, que é o venire contra factum próprio. O que é isso? É a vedação de agir contra os próprios atos. Ou seja, eu não posso agir contra mim mesmo. Se eu estou cobrando todo mês lá 1.400, 1.400, 1.400, eu não posso, depois de um tempo, chegar e mudar para 1.800, sem o consentimento do consumidor. E mesmo que isso aí fosse na relação da Lei 8.245 de 91. Mesmo que isso fosse na relação direta com locador e locatário. Nessa questão, o venire contra factum próprio atinge qualquer contrato, direito civil ou direito
aliás, direito civil, consumidor ou direito do inquilinato, ou lei do inquilinato. Agora vamos para a segunda fase. O segundo caso, ele não tem uma imobiliária no meio. Mas como é que foi o segundo caso? Ou como é que é o segundo caso, né? Tem todo enredo aí que o locador e o locatário estão se pegando aí por causa da diferenças entre o que foi combinado e entre o que está acontecendo. Tipo, quando o locador chegou e locou a casa para o locatário, ele chegou e disse que ele ia arrumar alguns itens da casa lá e ele não está arrumando. E ele não arrumou. E agora está para vencer os 12 meses. Para ser mais exato, eu acho que nós estamos no 10º mês. Então, o locatário chegou e entrou em contato com o locador. Ó, estamos no 10º mês, o locador já tinha pedido a casa depois de um ano. Mais 30 dias de antecedência, pediu com mais de 30 dias de antecedência, 8245 diz assim, ó, ok. Se pedir com menos, alguém vai ter que indenizar alguém. Se pedir com mais, ok. É válido, é lícito. E agora, no 10º mês, o locatário chegou e entrou em contato com o locador. Ó, estamos no 10º mês, falta 2 meses para terminar o contrato. Eu posso chegar e descontar o que eu dei de calção? O locador chegou e disse assim, ó, pode. Doutores, nós temos 3 tipos de contrato. Contrato escrito, ou expresso, perdão. O contrato verbal e o contrato por ação, por gestos. Ah, não, mas como assim? Como é que vai ter um contrato por gestos? Surdo e mudo? Não. Doutores, nós fechamos contratos por gesto todo santo dia. Pelo menos quando a gente vai sair para algum lugar. Quando a gente estica a mão para o ônibus e o ônibus para, o que está fazendo? Eu estou fazendo uma proposta de prestação de serviço e o motorista do ônibus aceita. Aí quando é que passa a valer o contrato? Quando eu entro e pago a passagem. Nesse momento é um fato jurídico perfeito. É um fato jurídico perfeito. Eu paguei a passagem, eu paguei pela prestação de serviço. Então, nesse momento, fechou o contrato. Ah, mas e verbal? Verbal, quando eu vou num... Vamos dizer assim, eu tô na rua lá, aí daqui a pouco eu passo na frente de uma pessoa que vende lanche. Uma carrocinha de cachorro quente. Eu vou lá e peço um cachorro quente. Doutores, eu assinei algum contrato? Não, né? O vendedor da carrocinha de cachorro-quente me entregou uma nota fiscal? Também não. Eu pedi o cachorro-quente, ele me entregou o cachorro-quente e eu paguei para ele. Um fato jurídico perfeito. Eu solicitei, ele aceitou, fez o cachorro-quente e me entregou. Na contraprestação eu paguei o cachorro-quente. E saí comendo. Fechou o contrato. Aí o que acontece? Voltando para a questão do inquilinato. Aí um dia depois, talvez 2 dias depois, ela chegou e mandou uma mensagem de volta. Não desconta. Eu falei com alguém aqui e essa pessoa chegou e disse para mim que não era para descontar. Depois eu te pago a diferença. Eu te pago o calção. E essa pessoa me ligou. Fabiano, o que eu faço?
Aí eu cheguei e perguntei, a senhora aceitou que não descontasse? Disse, não, tudo bem, eu não vou descontar. Não, não falei nada. Então a senhora pode chegar e responder que não. Porque quando houve esse contato e a outra parte aceitou, é um ato jurídico perfeito, doutores. Ah, não, mas se ela quiser me botar no SPC, deixa colocar. Que bom seria se ela colocasse no SPC. Porque se ela colocar no SPC, é cobrança indevida. Eu pagaria? Não, não pagaria. Eu ia deixar meu nome no SPC e ia entrar com uma ação judicial. A não obrigação acumulada com o nome no SPC indevido gera uma coisa chamada dano morais, colegas e doutores. Código Civil, artigo 927. 187 com 927. Bom, doutores, que eu tinha para falar é isso. Espero que isso sirva para ajudar vocês. Espero que isso sirva aí para fazer vocês pararem, lerem o Código Civil, lerem o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, lerem a Lei do Inquilinato, 4951 não, 4951 é do condomínio. É 8245. E dúvidas, estou à disposição. Precisarem, doutores, pode mandar aí uma mensagem aí embaixo. Se tiver alguma dúvida e eu souber responder, eu estou à disposição, porque bem ou mal ainda não concluí meu curso ainda, né? Passei agora para o 10º semestre. Né? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu procuro alguém que saiba e tento responder também. Doutores, muito obrigado, bem-vindo ao canal. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal. Se não gostaram, aí eu estou tentando ajudar. Agora, se vocês gostaram ou não, cada um tem seu gosto. Muito obrigado, doutores. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima madrugada para vocês. E até o próximo vídeo, ou áudio, se for podcast. Obrigadão, doutores.